Congresso aprova o orçamento do ano que vem. Salário mínimo vai ser de R$ 1.031 e o fundo para financiamento de campanhas eleitorais vai ter R$ 2 bilhões. Presidente do Congresso faz um balanço dos trabalhos legislativos de 2019. Tivemos o primeiro ano de legislatura mais produtivo desde 1995. E no plenário do Senado é aprovada a medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Olá, muito bom dia para você. O plenário do Congresso Nacional aprovou ontem a Lei Orçamentária para 2020. Pelo texto, o novo salário mínimo será de R$ 1.031 e a inflação não deve chegar a 4%. Uma das grandes polêmicas do orçamento foi o Fundo para Financiamento de Campanhas Eleitorais, que vai ser de R$ 2 bilhões. Última terça-feira do ano legislativo. O relatório da Lei Orçamentária para 2020 foi apresentado de manhã, votado na Comissão Mista de Orçamento à tarde e aprovado pelo plenário do Congresso às 10 da noite. Estamos votando o primeiro orçamento impositivo da história do nosso país. Em todas as áreas onde nós tínhamos excesso de orçamento, com baixíssima execução, a Comissão de Orçamento fez um estudo profundo para remanejar esses recursos para as que mais precisam. Um dos pontos mais polêmicos do texto foi a definição de quanto será destinado para o financiamento das eleições municipais do ano que vem. O relator chegou a subir o valor para R$ 3 bilhões e 800 milhões de reais, mas a repercussão foi negativa. O Partido Novo ainda tentou reduzir o montante a cerca de 700 milhões, mas o Congresso acabou aprovando o proposto pelo Executivo, R$ 2 bilhões. Nós vivemos um momento de crise, num momento em que falta verba para todas as áreas básicas, saúde, segurança e educação. E estamos falando aqui em encaminhar R$ 2 bilhões para campanhas eleitorais. A pretexto de um modelo distorcido que era antes, o de único financiamento privado, estamos criando hoje, senhor presidente, um modelo mais distorcido ainda. Tem que haver, sim, um recurso público que garanta uma campanha real, onde as pessoas possam ter acesso às informações, porque o que querem aqueles que lutam para eliminar o fundo público é que a campanha fique entregue à força do poder econômico. O orçamento para o ano que vem traz as seguintes previsões. Meta fiscal de 124 bilhões e 100 milhões de reais negativos. Crescimento do produto interno bruto em 2,32%. Inflação 3,53%. Dólar a R$ 4,00. Taxa de juros média a 4,4% ao ano. E o novo salário mínimo, que terá reajuste de 3,31%, passando de R$ 998 para R$ 1.031. O Congresso também aprovou nesta terça a liberação de crédito suplementar de R$ 561 milhões e 600 mil reais para vários órgãos do Poder Executivo. E ainda derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que tornava mais rígidas as regras tributárias para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida. E depois da votação do orçamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um balanço do ano legislativo. Ele informou que 2019 foi o mais produtivo dos últimos 24 anos. Davi também falou sobre o avanço das pautas do Pacto Federativo e sobre a aprovação da reforma da Previdência. Independência do Legislativo. Este renovado parlamento arregaçou as mangas e se pôs a atender às demandas do povo brasileiro. Essas discussões são complexas, difíceis
e muitas vezes mal compreendidas pela mídia e pela população em geral. São discussões que não cabem nos 140 ou nos 280 caracteres de um tweet. Produtividade do Senado. Tivemos o primeiro ano de legislatura mais produtivo desde 1995. Ou seja, tivemos o ano inaugural mais produtivo das últimas 6 legislaturas, ou dos últimos 24 anos. O plenário do Senado Federal deliberou, até o começo deste mês de dezembro, 331 matérias. Isto representa um aumento de 30% na média histórica. Reforma da Previdência. Para além dos benefícios que garantirá para as gerações futuras, a aprovação das novas regras previdenciárias tem sim um profundo valor simbólico. Representa a um só tempo a prova da capacidade técnica, do nível de responsabilidade e do poder de articulação das senhoras e dos senhores congressistas. Pacto Federativo. O Congresso Nacional está decididamente comprometido com o fortalecimento dos municípios e dos estados, no espírito da refundação do novo Pacto Federativo. Tomamos mais uma importante medida no sentido de fortalecer os entes subnacionais. De agora em diante, os repasses das emendas parlamentares individuais serão realizados diretamente, sem a intervenção do Executivo Federal, tornando mais ágil a liberação de recursos que são tão necessários, tão escassos e tão essenciais para as administrações locais. O caminho à nossa frente é bastante longo, mas o que vemos percorrendo no retrovisor é animador. Sigamos juntos, sigamos todos alertas, sigamos determinados, mas, sobretudo, sigamos em frente. Muito obrigado. E ao sair da sessão do Congresso, Davi Alcolumbre disse que hoje vai se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da reforma tributária. E sobre essa agenda, a gente conversa agora, ao vivo, com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Depois de votado o orçamento e feitas as últimas sessões deliberativas do ano no Senado e no Congresso, a prioridade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora é a reforma tributária. Daqui a pouco, às 9 horas, ele tem uma reunião no gabinete do ministro da Economia, Paulo Guedes, com a presença do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Eles vão tratar da criação de uma comissão especial que vai discutir, então, a reforma tributária. O presidente do Senado espera ver o assunto na pauta já no primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Uma comissão especial que possa conciliar o texto da reforma tributária e fazer, de fato, a desburocratização do sistema tributário brasileiro e apresentar em um prazo curto, se der tudo certo ainda, no primeiro semestre do ano que vem, essa reforma que é vital para o desenvolvimento da sociedade brasileira, geração de emprego, geração de renda e dar confiança aos nossos empreendedores para que eles possam investir mais e gerar as riquezas que o Brasil precisa. E logo em seguida, às 11 horas, o presidente do Senado se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros lá no Palácio do Planalto. Tiago. Muito obrigado, Isabela. E Davi Alcolumbre comentou ainda sobre a tramitação de iniciativas que prevêem prisão após condenação em segunda instância. Nós fizemos um acordo, conversamos com vários senadores, temos um documento assinado por 52 senadores que estão restabelecendo o acordo que foi constituído na residência oficial com o presidente Rodrigo, com todos os líderes da Câmara, com todos os líderes do Senado, onde por ampla maioria se entendeu que a gente precisava fazer e dar uma resposta à questão da condenação e prisão em segunda instância, mas precisava assegurar os direitos dos brasileiros. E eu defendo isso, continuarei defendendo que o melhor caminho é a proposta de emenda constitucional. Portanto, o acordo estabelecido, para mim, está valendo. Nós vamos aguardar o calendário que o presidente Rodrigo Maia e os líderes estabeleceram. E o Congresso votou o orçamento para 2020 às vésperas do recesso parlamentar. É um dos momentos em que senadores e deputados mais buscam um acordo, levando em conta as regras do jogo político.
Na madrugada de terça-feira, blogs e páginas eletrônicas já anunciavam. Os parlamentares recuavam do aumento do fundo eleitoral para o ano que vem, que vai ficar mesmo em 2 bilhões de reais. O motivo? A possibilidade do veto presidencial. Lideranças dos partidos no Congresso chegaram a cogitar até 4 bilhões de reais para financiar as eleições municipais do ano que vem. Só que diante do prazo limite para a votação e da disposição de Bolsonaro para vetar um reajuste que poderia sangrar recursos da educação e da saúde, senadores e deputados resolveram voltar atrás. Caso contrário, poderiam ficar até mesmo sem dinheiro para a campanha. Mas afinal, o que é o veto? Esse instrumento poderoso vem da República Romana e tem a função de equilibrar os poderes. No Brasil, até 2013, os vetos presidenciais se acumulavam sem apreciação. Mas tudo mudou com uma resolução do Congresso. Veio essa resolução que determinou o seguinte: não, esses 30 dias eles contam da hora do protocolo, do dia do protocolo do veto no Congresso Nacional. Então, o presidente da República vetou, ele é obrigado a mandar para o Congresso Nacional as razões do veto, e aí, a partir de recebimento realmente deste veto, ele contava esses 30 dias, o que causa depois desses 30 dias o trancamento da pauta das sessões conjuntas. Então você não pode, por exemplo, votar matéria orçamentária, votar créditos orçamentários, etc. Dos 51 vetos presidenciais analisados em 2019, 32 foram mantidos ou prejudicados, 8 mantidos parcialmente e 11 rejeitados pelo plenário. Perguntados se consideram elevado o número de vetos presidenciais derrubados no Congresso em 2019, analistas e políticos mostram pontos de vistas diferentes. Eu diria que houve também uma mudança de natureza política, que foi talvez assim, um menor grau de acompanhamento ou de articulação do Poder Executivo perante o Poder Legislativo na apreciação dos vetos. Isso, mais recentemente, tem inclusive causado uma derrubada muito frequente de vetos. Toda a legislação está sujeito a isso, e é papel do presidente vetar. Como é papel também do Senado e da Câmara, no Congresso, analisar o veto. Se achar que é importante derrotar, e tem acontecido muitos vetos que foram derrubados aqui. Por 51 votos a 15, o Senado aprovou ontem a medida provisória que transfere do Ministério da Economia para o Banco Central o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Se não fosse aprovada, a medida perderia a validade ontem. O texto aprovado transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central. A direção do COAF será composta fundamentalmente de servidores efetivos, medida política fundamental para blindar o órgão de indicações políticas. Ou seja, não haverá integrantes do COAF, não haverá conselheiro do COAF que não seja servidor público. Havia a ideia de que pudessem vir também da área privada, que nós rejeitamos. O senador Álvaro Dias criticou o mérito da proposta e também a votação ser feita no último dia de validade da MP. Continuamos aceitando a condição de chancelaria. Não é uma mudança para o avanço, não é uma mudança para o aperfeiçoamento, é uma mudança para o retrocesso e, quem sabe, para a proteção daqueles que precisam de proteção à margem da lei. Me preocupa muito quando num debate essa casa, quem pensar o contrário, já é falado aqui que é porque é a favor da fraude e da corrupção. Eu queria lembrar aqui, principalmente para o povo brasileiro, que o COAF sempre foi no Ministério era no Ministério da Fazenda, o que não impediu de descobrir Caixa 2, corrupção, sempre teve o seu papel. Desde 1998, quando foi criado, o COAF sempre esteve ligado à pasta da economia. Mas no início deste ano, o presidente Jair Bolsonaro tentou transferir o conselho para o Ministério da Justiça por meio de outra medida provisória, a que reestruturou os ministérios. A MP chegou a ser aprovada, mas na época os parlamentares rejeitaram a transferência do conselho.
E durante essa sessão plenária tomou posse o senador Paulo Albuquerque, do PSD do Amapá. Ele substitui o titular Lucas Barreto, do mesmo partido, que se afasta para tratamento de saúde. A CPI criada para acompanhar a situação das vítimas e familiares do acidente da Chapecoense, ocorrido em 2016, aprovou o plano de trabalho. A previsão é de 9 rodadas de depoimentos, sempre às terças-feiras, a partir de 4 de fevereiro de 2020. Entre 14 de abril e 2 de junho, a CPI se dedicará à análise de informações e documentos. O relatório final deve ser apresentado em 3 de agosto. Serão convidados a depor representantes do Ministério Público, de entidades esportivas como a Conmebol e a CBF, das agências reguladoras, das empresas de seguro, entre outros. A primeira reunião será para ouvir vítimas e familiares. O meu sentimento hoje é de justiça, sabe, de justiça, que a gente consiga realmente, como todos aqui falaram, que a gente consiga dar respostas para essas famílias. Ou o assunto é de governo, ou nós vamos ficar discutindo com a Tóquio Marine, e ninguém vai nos atender. Uma CPI muito técnica, por se tratar de indenização de seguros, então nós precisamos analisar a legislação atual, como podemos aperfeiçoar para não ocorrer mais isso, mas sempre que buscar também os responsáveis por isso, né? Por que o seguro inicial era um valor, depois baixou o valor, quem é que intermediou isso, por que as seguradoras não estão indenizando, né? E buscar o responsável disso. O governo tem uma participação importante, já que ele regula a questão do seguro, né? Então a gente pode, com isso, já que as seguradoras são estrangeiras, a gente pode, inclusive, aperfeiçoar em função disso. A Comissão de Educação aprovou o relatório de avaliação do Fundeb, que recomenda a transformação do fundo em permanente. Pelas regras atuais, o Fundeb acaba em 31 de dezembro de 2020. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é a principal fonte de recursos para o ensino público do país. Por isso, ele foi a política pública avaliada em 2019 pela Comissão de Educação do Senado. O Fundeb é temporário e só tem funcionamento previsto até 31 de dezembro de 2020. No relatório apresentado nesta terça-feira, o senador Flávio Arnes defende a transformação do fundo em fonte permanente. Isso vai permitir que nós tenhamos uma educação básica muito melhor no Brasil. Quando se discute tanto PISA, né, que nós temos que pensar o que fazer aqui no Brasil. E a resposta é novo Fundeb, garantir os recursos municipais, estaduais, federais, dentro de uma perspectiva adequada. Arnes analisou as 3 propostas em tramitação no Congresso, que prevêem a transformação do Fundeb em fonte permanente, e listou 33 recomendações de aperfeiçoamento do programa. Ele defende o aumento gradual da participação do governo federal, atualmente em 10% do total de recursos. Considerar a necessidade de se encontrar fontes de recursos para financiar o aumento da complementação da União ao fundo, redução de isenções, remanejamento de recursos, reforma tributária com redução da regressividade, alteração da legislação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Os integrantes da Comissão de Educação elogiaram o relatório, que foi aprovado por unanimidade. Nós temos uma equipe econômica que já bradou lá de cima que não é possível aumentar os valores do Fundeb em tais proporções. Mas nós estamos aí aprovando reformas duras, reformas que tiram até direitos de cidadãos brasileiros pobres. Nós temos feito uma coleção de judiação. E a única maneira é estabelecido gradativamente no Brasil um avanço da desigualdade visível nas ruas das cidades. Por onde a gente anda, qualquer capital, você vê a miséria explanada nas ruas. E será que uma das maneiras mais eficientes para a gente combater essa desigualdade que não seja a educação. Eu vou junto com o senador Confúcio.
de cobrarmos do governo esse compromisso. Nós estamos arrochando, nós estamos apertando, nós estamos tirando daqui para colocar ali, mas a nossa prioridade dentro dessa casa é com a juventude, são com os jovens, são com as crianças, é com a educação. E a mesa da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas de 2019 apresentou ontem um relatório dos trabalhos do ano. Com menos de 4 meses de atividades, a comissão realizou 9 audiências públicas com a participação de parlamentares, representantes do governo, professores universitários e outros especialistas. O objetivo dos trabalhos foi debater os desafios na conciliação dos compromissos assumidos pelo país em sua política nacional de mudança climática, com o desenvolvimento sustentável da região amazônica, o monitoramento de desmatamentos e queimadas na região e da regularização fundiária. Acreditamos na possibilidade de que o ano que vem o trabalho seja melhor, mais amplo, porque a comissão foi montada já muito em cima da hora, né? A mesa protelou muito desde o início do ano para fazer isso acontecer, mas acredito que a gente tenha conseguido, em parte, alcançar nossos objetivos. De mais importante é que quem veio para cá e participou dessas audiências foram grandes especialistas, cientistas, enfim, que enriqueceram em muito esse nosso relatório, o nosso debate. Eu tenho certeza que vai servir para quem quiser fazer um bom uso desse nosso relatório. Essa nossa comissão fez o seu papel, o seu trabalho. Eu agradeço todo o apoio, senador presidente, que o senhor deu a essa relatoria. Aprovado em comissão do Senado, o fim da taxa de religação de água e energia pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. A nossa entrevista de hoje é com o autor da proposta, senador Everton. Qual é a importância dessa taxa? Olha, eu levantei esse debate na minha campanha rumo ao Senado Federal e comecei nos meus agradecimentos hoje no plenário justamente lembrando que parece ser um tema muito simples e que não tem muita importância. Mas a grande maioria da população brasileira sabe o que eu estou dizendo, da importância que tem nós tratarmos esse assunto dos cortes de serviços essenciais, como é, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica e da água. Quem nunca viu na rua uma equipe de corte, ou na sua casa, ou no familiar, olhar uma equipe de corte e ir lá, né, sem perguntar se tem alguém dentro de casa, se tem um idoso, se tem uma criança, o horário que vai cortar o serviço, e aí aquela família que já é penalizada com aquele corte de serviço, ela fica tendo, além do constrangimento, ela tem que se virar para levantar o dinheiro para pagar. E aí, quando paga a conta, ela tem que, se quiser religar rápido, até 6 horas, ela tinha que pagar essa taxa emergencial, que era um absurdo, né? Às vezes mais caro que a própria conta. E a taxa normal, que você tem casos que esperavam mais de 24 horas para religar. Imagina só um serviço de energia elétrica. Então, o que é o projeto que foi aprovado aqui no Senado, em caráter terminativo, e agora vai para a Câmara dos Deputados? Essas empresas ficam proibidas de cobrar taxa de religação. O cidadão teve o seu serviço cortado, ele tem, a partir do momento que for pago e ele fizer a solicitação, a empresa terá até 12 horas para restabelecer o serviço que foi interrompido. E o que acontece? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que é também muito importante, a empresa vai ficar proibida de cortar o serviço nas vésperas de feriados e vésperas de finais de semana. Você imagina só chegar numa sexta-feira, 5 horas da tarde, a equipe do corte vai lá e corta a sua energia. Como é que você vai fazer para conseguir o dinheiro, para resolver um problema num final de semana, num sábado ou num domingo? Numa sexta-feira que se corte, mesmo que a pessoa tente pagar, o banco já está fechado. O banco já está fechado, então há muitos transtornos. Então, às sextas-feiras, vésperas de feriado, se o feriado for na terça-feira, então fica proibido na segunda, para que se tenha mais respeito, né, a esse cidadão, a esse chefe de família, que venhamos e convenhamos. Ninguém atrasa a conta de energia e de água porque quer. Em momento algum, o Congresso Nacional vai estimular a inadimplência, né? O corte do serviço ainda é permitido, mas tem que estabelecer regras
para que essas famílias não sejam desrespeitadas como muitas das vezes são. O senhor contou aqui no início que tem uma tripla punição. A punição porque a luz foi cortada, a punição porque ele vai precisar pagar uma taxa de religamento e, caso queira esse religamento de forma mais rápida, ainda tem que pagar uma taxa de emergência. Agora o senhor eliminou as outras duas. Todas essas taxas. Estou devendo R$100 de conta de energia, cortaram a minha energia, eu tenho que levantar R$100, pagar e pedir a religação. Essa religação ela não pode mais ser cobrada, porque já é caro o serviço. Vamos combinar que a energia elétrica e os serviços de água, que muitas das vezes não funcionam no Brasil, elas já são caros. Então, o cidadão já não tem o dinheiro mal para pagar o principal e aí vai se deixar ele ser explorado da forma que é. Não é justo e eu acredito que o Senado Federal está fazendo justiça. E eu fiquei feliz porque é o primeiro ano nosso do mandato aqui no Senado e nós vamos justamente entregar no último dia das nossas atividades legislativas, desejando às famílias um Feliz Natal, né, com muita saúde e um grande presente. Tenho certeza que milhões de famílias vão festejar a aprovação desse projeto. E lá na Câmara nós vamos nos dedicar para que logo o ano que vem, 2020, a gente possa agilizar a aprovação nas comissões que ela vai precisar tramitar. O senhor percebeu durante a tramitação do projeto que o senhor apresentou algum lobby contrário, alguma pressão por parte das empresas operadoras desses sistemas? Não tenha dúvida, foi muito forte. Um ano aqui de muita dedicação. Eu digo que foi uma vitória nossa dessa luta de persistência, de diálogo. Quero parabenizar todos os relatores que nas comissões nos ajudaram, principalmente os senadores como um todo que no final fizeram esse consenso. O próprio governo pediu que entrou com um requerimento para protelar a aprovação desse projeto. Eu fui no líder do governo, Fernando Bezerra, fiz o apelo a ele e prontamente ele com os outros líderes acataram o nosso pedido, retiraram esse requerimento protelatório para que levasse esse projeto para o plenário. Enfim, foi um trabalho e uma articulação de várias mãos e muita dedicação. Então, da mesma forma, a gente vai se dedicar na Câmara. Isso? Uma vez virando lei, o que aconteceria se a empresa ainda assim cobrasse o serviço ou ainda assim fizesse o serviço em mais do que as 12 horas previstas? Ela não vai poder fazer porque ela sabe que hoje os juizados especiais têm vários meios, o Ministério Público, é lei, ela vai ter que cumprir, né? E ela é concessionária, então se ela não cumprir a lei, ela pode perder inclusive o direito de oferecer o serviço naquela determinada região. Mas para esse consumidor não há nenhum tipo de compensação no primeiro momento? Olha, o consumidor, o que ele tem de verdade, de concreto, é agora a garantia de que ele vai ter o respeito, né? Ele vai ter o respeito e que ele não vai ser surpreendido num momento difícil da vida dele, já precisando botar comida dentro de casa, ele numa sexta-feira, 5 horas da tarde, ser surpreendido com uma equipe de corte na sua porta e ele não tendo o que fazer e ali com total... humilhação ele ter que dizer muitas das vezes para os seus filhos ali com a condição de impotência, não podendo resolver o problema. Então, dá dignidade e condição para ele continuar vencendo o dia a dia. Nós brasileiros, lá no Nordeste, a gente usa muito, a gente mata um leão por dia. Então, eu tenho certeza que esses trabalhadores que matam um leão por dia, eles vão estar se dedicando a isso com mais tempo e com mais condição para poder honrar todos os seus débitos. Repito, ninguém está estimulando a inadimplência, só estamos organizando para que sejam cobrados com seu devido respeito e no tempo certo. Senador, quando começa a valer? Uma vez aprovado o projeto, ele dá um prazo para as empresas se adaptarem ou, a partir da aprovação da lei, ela começa a valer imediatamente? Não, ela é imediata. Aprovado, o presidente sanciona, publicado, ela passa a valer imediatamente. Minha última perguntinha. Outros serviços, por que o senhor escolheu só água e energia elétrica? Por que não telefonia ou outros desses serviços que a gente tem em casa? Olha, se eu ficar sem telefone final de semana, vai ser uma paz, inclusive, né? Se eu ficar sem qualquer outro, sem a TV a cabo, eu continuo vivo e tudo. Agora imagine você não ter condição de ligar o seu ventilador, quem puder ter um ar-condicionado, ligar um ar-condicionado, ter a sua geladeira para ter água gelada, e tomar um banho, não ter condição de tomar o banho porque não tem água, porque a bomba não pôde puxar para a caixa. Não é fácil. Então, assim, só pode ter essa sensibilidade quem vem lá da ponta. Então, eu vim lá da ponta, né? Eu não tenho na minha família ninguém, eu não nasci em berço de ouro.
né? Então, a gente conhece, convive, eu rodo muito o interior do meu estado. E nós sabemos o que de verdade é no meio de uma campanha você pedir para tomar um banho na casa e sair lá atrás tomar um banho de cunha lá num depósitozinho que eles puxam na bomba a sua água. Então, são serviços essenciais. Sem energia, nos dias de hoje, sem água, a qualidade de vida praticamente ela fica zero, né? Fica muito ruim para se manter uma casa. O senhor mencionou aqui as pressões contra a aprovação do projeto que o senhor teve que enfrentar no Senado. Possivelmente essas mesmas pressões voltam agora à Câmara dos Deputados quando o projeto começa a ser discutido por lá. Sua perspectiva para 2020, dá para pensar nesse projeto aprovado? Eu não tenho dúvida que na Câmara aprova, porque lá são representantes do povo. Então, ali eles estão mais em contato com a população. Cada comissão que ela tramitar, nós vamos estar divulgando para a população. Os deputados têm uma eleição pertinho daqui 2 anos e meio já começam as suas campanhas. Então, aonde em tese... municipais também a municipal agora, já é do ano que vem. Então, assim, em tese, aonde se é mais afastado do povo, que é a casa que representa as federações, é o Senado. Então, se fosse para ter mais dificuldade, seria aqui. Eu acredito dessa forma. Eu vim lá da Câmara e sei da sensibilidade que eles têm. O próprio presidente Rodrigo Maia se comprometeu conosco de nos ajudar a tramitar, os líderes que nós temos boa relação. Então, o compromisso é esse. Eu vou me dedicar lá na Câmara, na tramitação desse projeto, assim como eu me dediquei aqui no Senado. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Agora vamos conferir a previsão dos trabalhos do Senado para esta quarta-feira. Vamos ver aqui. Em instantes, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, deve ser realizada reunião com 2 partes. Na primeira, vai ser apresentado o relatório anual das atividades realizadas pela comissão. E na segunda parte, um dos itens da pauta é o projeto que regulamenta os serviços de compartilhamento de bicicletas, bicicletas elétricas e veículos de mobilidade individual autopropelidos e institui também normas para a circulação desses veículos. E às 14h está prevista a sessão plenária não deliberativa, aquela destinada a pronunciamentos dos senadores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.